Olá, meus queridos! Esse vídeo é um vídeo diferenciado, onde eu vou mostrar o passo a passo da dieta que eu fiz, onde eu emagreci 9 quilos. E lembrando, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu não sou vendedor de dieta. Então, se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, eu não trabalho com isso, eu não sou nutricionista, eu sou especialista em relacionamentos, meu canal fala sobre relacionamentos, mas neste ano de 2025 eu me propus a fazer uma dieta, falei que a coisa seria diferente e foi. Então aqui o meu intuito com esse vídeo é mostrar como foi o meu processo, certo? Eu tenho um público feminino, 90% do meu público é feminino e eu notei que quando eu postei esse meu processo no Instagram, muita gente se interessou, muita gente perguntava o que eu estava fazendo, como que eu estava fazendo, por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Porque assim, aqui no YouTube, né, diferente lá do Instagram, que tem que fazer vídeos de 1 minuto, aqui eu posso falar com calma, aqui eu posso mostrar o passo a passo, mostrar detalhes, as facilidades que eu tive, as dificuldades, e então aqui é muito melhor, é um espaço adequado para a gente fazer isso com calma. Então, esse é meu propósito. Fiz até um resuminho aqui para não esquecer, tá? Então, lembrando, eu vou mostrar o meu processo, tá? Eu não sou nutricionista, eu não estou ensinando nada. Então, esse vídeo, eu não estou ensinando nada. Eu estou mostrando como foi para mim. Se, de alguma forma, isso vai te incentivar, ótimo, para você desenvolver o seu processo. Eu desenvolvi o meu a partir do que foi saudável para mim, certo? Mas de repente não vai ser saudável para você. Por isso que aí o ideal é você procurar um nutricionista, um profissional que vai entender as suas particularidades, dificuldades que você tem, de repente alguns problemas de saúde que você tem, e aí não pode comer determinada coisa, ou seja, o ideal é você procurar um nutricionista para que você desenvolva o seu processo. Então, aqui eu só vou compartilhar a minha experiência. Bom, gente, essa foto que vai estar aparecendo aqui para vocês, ó, eu tô com a minha tela do computador aberta aqui, por isso que eu tô olhando para cá. Então, essa foto aí, olha, é do dia 8 de janeiro deste ano, 8 de janeiro de 2025. Olha como era a minha pancinha, certo? Bem, né? Bem volumosinho, né? Bem volumão, assim, né? Tava bem, né? Eu falava, quem me acompanha aqui, eu falava, porque vocês não estão vendo aqui, ó. E eu pegava assim, ó, aqui tá um negócio, uma pelota. Eu falava em muitos vídeos. Tá vendo como era verdade? Aliás, eu achei engraçado, quando eu postei a foto do antes e do depois, que deu uma diferença muito grande, teve uma mulher que eu nunca me esqueço, lá no Instagram ela colocou assim, ai, não é possível isso, você tá estufando a barriga. Ai, gente, a gente tem que escutar cada coisa, não é? Se eu fosse um cara que trabalhasse com isso, né? Então, se eu trabalhasse com dietas, então seria interessante eu mostrar um barrigão e depois uma barriga mais, né, sequinha. Não é o caso. Você acha que a foto que eu estou tirando aqui era para o nutricionista e para o personal? Porque eu fiz um acompanhamento, tudo online, viu, gente? O acompanhamento tudo online. Com o nutricionista e com o personal. O personal monta o treino, tá? Então, eu fiz dieta e academia. Dieta e academia. E eu tô até hoje, tá? A minha dieta já mudou bastante. Vocês vão entender por quê. Mas a academia, tô até hoje. O personal vai mudando o treino, certo? Ele é muito presente, vai me ouvindo. Depois, né, se vocês quiserem, eu até passo o contato aqui no vídeo dele, tá? Para vocês buscarem ele lá no Instagram. Então, essa foto aqui, tá vendo? Gente, eu não tô estufando a barriga. Eu tava tirando uma foto para mandar para ele. Então, quer dizer, tá? É a avaliação física, com fotos, a gente tirando medida. Então, por que eu vou estufar a barriga? Isso, assim, assim queria eu estar estufando a barriga. Isso aqui, meu bem, é sem estufar, é sem nada. Isso aqui era exatamente o que eu tava, certo?
E eu estava me sentindo bem desse jeito? Não estava. Então eu acho que esse é um ponto importante a ser considerado. Então essa foto aí é do dia 8 de janeiro de 2025, onde eu estava exatamente com 80,4 quilos, certo? 80,4. Zero atividade... e a medida do meu abdômen. A medida do meu abdômen era 101 centímetros. 101 centímetros. Então eu tinha zero atividade física, não estava fazendo academia, não estava fazendo nada. E zero controle alimentar. Então assim, essa época aqui, tá? Eu estava com zero controle alimentar, mas era zero controle mesmo. Eu estava todo desregulado. Meus atendimentos aqui, que eu começo a atender aqui, começo 10 da manhã, atendo às 10, atendo às 11, atendo meio-dia. Né? E nessa época aqui, que eu estava com zero controle alimentar, atendia a 1 também. Então, terminava de atender às 2, aí então o mercado que coloca lá comida e tal, nesse horário eles já tinham tirado a comida, e aí eles montavam, às vezes, uma marmitinha de arroz, uma marmitinha de feijão, né? Aí eu chegava lá, não quero isso, não quero. Então pegava sempre besteira. Às vezes pegava salgado. Às vezes pegava o arroz, o feijão, então, não tô com vontade, entendeu? Disso, pegava um lanche. Então assim, eu tava com zero controle alimentar, de fato, nessa época. Eu gosto muito de pão com café, bolacha maisena com manteiga, e aí você coloca a manteiga numa bolacha maisena, coloca a outra por cima, faz um lanchinho, come aquilo com café. Eu amo essas coisas. Então, à tarde, por vezes, na hora da janta, era isso que eu comia. Comia pão com café, com lanchinho de bolacha maisena com manteiga. Era isso. Entendeu? Comia muito chips. Aí comia isso na hora então da janta, aí mais à noite, chips, entendeu? Com uma coquinha. Nunca fui de tomar muito refrigerante, isso não. Então assim, esse é o contexto, certo? Da minha alimentação até o dia 5 de janeiro de 2025. Então até o dia 5 de janeiro de 2025, a minha alimentação era desse jeito. E eu comia mesmo, viu, gente? Eu estava percebendo que eu realmente estava comendo bastante, certo? Só que aí, outra coisa, a gente começa a buscar justificativas para o nosso sobrepeso. O metabolismo mudou. E de fato pode ter mudado. Hoje eu estou com 48 anos. Então, esse processo de engorda, ele começou aos 42. 43, foi quando realmente começou, acho que foi 43, acho que foi. 43 que começou, sabe? Comecei a notar aqui um acúmulo no abdômen, né? Coisa que não tinha acontecido antes. Então eu falei, o metabolismo mudou. Isso realmente é fato. Nosso metabolismo vai desacelerar, não é verdade? Mas, se ele desacelera, eu posso também mexer em outras coisas, na alimentação, por exemplo. Só que era mais fácil falar que o metabolismo mudou, e eu continuar com a mesma rotina alimentar. Pelo contrário, eu piorei a minha rotina alimentar. Né? Porque no passado, por exemplo, por mais que eu tivesse uma vida corrida, era sagrado para mim fazer o almoço e a janta. Eu comer arroz, feijão, era sagrado. E de uns tempos para cá, para o meu estranhamento, então, até o final de 2024, para o meu estranhamento, começou a acontecer isso. Comer alguma coisa, comer qualquer outra coisa na hora do almoço, começar, não comer. Teve semana que eu pensei, gente, eu não comia arroz e feijão. Então, tá entendendo? Metabolismo mudou? Ou será que foi a minha alimentação que desregulou? Realmente acredito que o metabolismo mudou, mas a minha alimentação também desregulou. Então acho que tudo isso tem que ser visto também. Outra coisa que eu vejo que eu usei como justificativa para eu me manter, porque é gostoso. Vamos falar que não. É gostoso comer, gente. Dá prazer.
Comer é prazeroso. E quando você não tem, você é descontrole, você não tem controle. Ah, tô com vontade de agora ir lá tomar um sorvete, um pote de sorvete, vou e tomo. Era isso que acontecia comigo, né? Eu não tinha controle. Tinha alguma coisa? Não. Ah, deu vontade de agora ir lá na loja de conveniência do posto e comprar uma barra de chocolate. Eu saía daqui agora, eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira à noite. Saía aqui, ia ali na loja de conveniência do posto, comprava uma barra de chocolate e comia. Estourava aquelas pipocas da Yoki lá. Aquilo, meu Deus do céu, quanta coisa tem ali, não, gente. Meu Deus, hoje que eu paro para pensar. Então estourava aquela pipoca de micro-ondas, a moda do chefe, que vem com aquela mão de coisa, meu Deus do céu. Estourava aquilo, aí comia uma barra de chocolate. Então, é gostoso fazer essas coisas? É gostoso. Então, outra justificativa que eu dava para me manter nesse ritmo era de que, não. Sabe quando que eu vou conseguir fazer dieta? Eu falava. Quando eu tiver condições de ter uma funcionária aqui em casa, de segunda a sexta, onde ela vai cozinhar. Aí eu consigo fazer dieta, porque dieta é assim, tem que fazer certinho as coisas, tem que fazer... E eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Eu vou cozinhar? Eu não tenho tempo para isso. E aí vocês vão entender o que eu fiz então. Então tá vendo que a gente vai buscando justificativas para se manter naquilo. Por quê? Porque é gostoso comer. Comer é prazeroso. Você não tem controle nenhum, faz... É gostoso. Certo? Então, pense também você aí. Será que você também não busca justificativas? Então, eu prometi para mim que no dia 6 de janeiro de 2025, eu começaria a minha dieta e começaria a academia. Eu já tinha conversado com o personal, né? E então eu fiz a primeira consulta com ele, com o personal, dia 8 de janeiro. A gente agendou a primeira consulta. E ele tem parceria com o nutricionista. Então, com ele, com o personal, foi dia 8 de janeiro. Só que no dia 6 de janeiro, eu comecei por conta a minha dieta. Porque eu falei, eu vou começar desde o primeiro dia útil de janeiro, de 2025. Então, quando eu comecei, eu mesmo por conta, sem ainda consultar o nutricionista, eu falei, vou fazer refeições. Então, eu ia ao mercado, tá? Então, se o meu atendimento ia começar aqui às 10, aí eu ia atender... e mudei minha agenda. Então, eu vou atender às 10, vou atender às 11, vou atender meio-dia. Não vou mais atender da 1 às 2. Tá? Então, atendo às 10, atendo às 11, atendo meio-dia, da meio-dia a 1. 1 hora, eu ia até o mercado, que nesse horário a comida estava lá ainda, ou eu ia antes de começar o primeiro atendimento, às 10. Mas geralmente esse horário, ainda as comidas não estavam lá. Então, por isso que eu ia geralmente nesse horário da 1. Aí, então, eu pedia para a moça, eu quero eu falava 100 gramas de arroz, porque sempre passava. Pode ser 130? Não, teve um dia que eu falei, por favor, 100 gramas de arroz. Pode ser 170? Nesse dia eu tive que falar que não, né, gente? Pô, pedi 100. Pode ser 170? Quando era até 130, eu falava que sim, que podia. Agora, 170? Então, em média, eu comecei a consumir 120 gramas de arroz e 120 de feijão, quando eu comecei a fazer a minha dieta por conta, sem falar com o Nutri. Então, 120 de arroz, 120 de feijão e um bife, tá? Uns 120 gramas também aí de bife. Eu não gosto de frango. Teve uma dieta no passado que eu fiz e era frango. Aí não gosto. O frango às vezes fica aquela carne muito rija, fica um negócio horrível. Me dá arrepio, me dá aflição. Então, era bife mesmo.
E muitas vezes era bife frito, tá? O bife lá do mercado, por exemplo, era frito, não era grelhado. Mas, como eu estava fazendo por conta ainda, então, né? Ah, não tem a dieta pronta ainda, tá, vamos fazer desse jeito. E alface à vontade. Então, alface era à vontade. Isso eu fazia no almoço, fazia na janta, certo? E à noite, como eu já tinha tido uma experiência com dieta no passado que eu não tinha conseguido fazer, tá? Vamos deixar isso claro aqui. Então, eu já tinha feito uma tentativa no passado, acho que foi 2022, e não consegui. Então, eu já tinha esse critério na cabeça, por isso que eu estou dizendo desses temas. E à noite, eu fazia banana com whey, né? Whey protein. Só que, gente, é muito difícil no começo. Então, assim, eu acho que quem busca fazer dieta, eu acho que isso acho que as pessoas têm em comum, é difícil. Porque você vai ter que sair de uma mentalidade e entrar em outra. Então, o difícil é essa mudança de mentalidade. Você começa a ter abstinência. Tá? Eu que tenho muita fome à noite, no meu caso, a minha fome é à noite. Talvez porque, tá vendo, eu acostumei o meu cérebro. Eu sempre fui um cara da noite mesmo. Então, trabalhava até noite, até tarde da noite, depois ia pro sofá para assistir um episódio de uma série, e nessa hora eu comia. Então, você ter que desacostumar o cérebro com essas coisas é que é difícil. É difícil. Acostumado nessa época que as coisas estavam desreguladas para mim, terminava de almoçar, comia um docinho. Entendeu? Sempre tinha uma barra de chocolate, comia um docinho. Então, eu comia uma maçã, um pedacinho de maçã, certo? Para não ficar tão sem nada. E aí eu tive a primeira consulta com o nutricionista dia 16 de janeiro de 2025. Mas vamos lembrar uma coisa aqui. Eu comecei a minha dieta por conta no dia 6 de janeiro. Dia 16 de janeiro, que eu tive a primeira consulta com o Nutri, eu já tinha perdido 2 quilos. Então, em 10 dias, do dia 6 ao dia 16, 10 dias eu perdi 2 quilos. Só com a minha dieta. Por aí vocês percebam o quanto realmente eu estava comendo errado. Né? Você vai desinchando. Comecei a tomar a quantidade certa de água por dia. Eu tomo, no mínimo, 2 litros de água por dia. No mínimo. Essa garrafa aqui está aqui em todo atendimento que eu faço. Então, eu tenho 3 atendimentos de manhã, às 10, às 11 ao meio-dia. São 3 dessa. Ela tem quase 600 ml. Vamos por 500. Então, só nos atendimentos da manhã já vai 1,5 litro. Depois vai quase 2 dessa hora que eu estou treinando na academia. Depois à noite eu tenho mais 3 atendimentos, só que aí eu não tomo 3 mais. Aí vão 2 à noite. Então, por aí eu tomo 3 litros de água tranquilamente num dia. Tranquilamente. Então, tudo isso ajuda no processo. Tá? Então, você tem que ter muito foco e, sabe, vou manter firme. Então, 2 quilos já foi assim, em 10 dias. No começo é fácil perder peso mesmo. Principalmente quando você muda, né, a alimentação, então você vai perder rápido mesmo no começo. E aí no dia 22 de janeiro foi quando eu comecei a dieta do nutricionista. Então, qual foi a minha dieta? Café da manhã, 2 ovos. Então, porque eu falei para ele que eu amo ovos mexidos, certo? Pum, quebra lá, 2 ovos, bate ele, bateu, joga um pouquinho de leite. Ai, quanto de leite, né? Desde quando eu comecei a fazer ovos mexidos, eu nunca medi. Sempre foi no olho. Um pouquinho de leite, sal e frigideira, meu bem. E vai mexendo.
os ovos mexidos. E vai mexendo, vai mexendo. Eu gosto de deixar ele bem sequinho. Tem gente que gosta de deixar ele molhadinho. Certo? Os de hotel, por exemplo, fica nesse meio termo, né? Não fica não seco, mas também não fica tão molhado. Fica lá. Os de hotel, quando você vai no café da manhã de hotel. Então, 2 ovos, faz ele mexido. Na frigideira, gente, a minha frigideira é antiaderente, todas essas coisas. Mas eu gosto de colocar um pouquinho de azeite, sim. Tá? Eu sempre coloquei. Pouquinho, né? Um fiozinho de azeite, assim, eu gosto de colocar. Aí, são 80 gramas de mamão e pesadinho, viu, gente? Pesadinho. Eu peso, eu tenho uma balancinha, pesadinho, 80 gramas de mamão. Ou 90 de melão. Então, os 2 ovos mexidos, 3 torradas das normal. Não tem nada... As torradas normal. Eu compro daquela da Balduco, aquelas torradas lá, tradicional da Balduco. 3 dessas. Ou você coloca os ovos mexidos naquele Rap 10. Sabe aquele Rap 10? Coloco os ovos mexidos lá no meio, fecho ele, fica, né? Fica como se fosse uma panqueca. E você come café, 100 ml de café, com adoçante, evidentemente, e o mamão. Esse é o café da manhã. Água, vai tomando água. Almoço. Almoço, 100 gramas de arroz, 100 de feijão. Veja bem, a dieta do Nutri não é 100 de arroz e não é 100 de feijão. A dieta que o Nutri colocou é 80. No almoço é 100 de arroz, mas é 80 de feijão. Mas eu não fiz isso não, gente. Porque eu falei, não, é muito pouco, tá? Então assim, tá vendo? Eu fugi um pouquinho do que o Nutri colocou. Porque eu achei que era muito pouco. Falei, eu vou passar fome. Não quero passar fome. Mas passa um pouquinho sim, viu? Passa. No começo. Depois se acostuma. Mas no começo passa um pouquinho sim. Então, 100 de arroz, 100 de feijão, 140 gramas de bife. Só que aí, tá vendo? Detalhe. Lembra que eu falava que eu ia fazer dieta se eu tivesse uma funcionária? Tá vendo como tudo muda? Como tudo pode mudar? Mudei meus horários de atendimento. Então, eu atendia das 8 às 9 da noite, era o último horário. Então, eu mudei. Eu começava a atender às 6 da tarde, atendia às 6, às 7 e às 8. Aí eu mudei. Primeiro atendimento às 7, depois o outro às 8, o outro às 9. Para que eu pudesse, então, começar o primeiro atendimento da noite, ser um pouco mais tarde, para eu poder ficar mais tempo na academia. Para eu poder ficar pelo menos 1h30 na academia. Então, ter esse intervalo da tarde para eu almoçar, poder ir para a academia, fazer 1h30 de academia, voltar, tomar banho, jantar e começar a atender. E eu comecei a fazer a minha comida. Vou fazer e vou congelar. Comprei, né, marmitinhas, comprei Tupperwares, certo? E fazia o feijão, o arroz integral. O arroz integral fica muito duro, André. Não fica. Se você deixar de molho, assim como o feijão. Feijão, 24 horas de molho. Arroz integral, 24 horas de molho. E depois, como que você cozinha o arroz integral? Do mesmo jeito que você cozinha o arroz normal. Se você deixar ele de molho. Deixou ele de molho com umas gotinhas de vinagre, depois você vai ver. Né? No feijão, por exemplo, fica tudo, sabe, uns negócios brancos, umas bolinhas brancas lá em cima. São os gases que o feijão ia eliminar em você. No processo digestivo, por isso ia ficar estufado. E quando você deixa de molho desse jeito, fica uma belezinha. E o arroz integral, mesma coisa. Ele estufa, né?
você cozinha ele normal, igual o arroz branco. E você vai ver, ele não fica duro, fica uma delícia. Então, foi isso que eu fiz. Eu cozinho arroz e feijão para 15 dias, né? Aí eu coloco pesadinho na marmitinha, 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão. Então, a minha marmitinha fica pronta, arroz e feijão, para 15 dias. E aí, lógico, o que eu faço? Eu vou lá no mercado, então, por exemplo, hoje eu vou no mercado à tarde, compro 2 bifes, dois. É o que eu compro lá. Por favor, 2 bifes de patinho. Então, aqui no mercado onde eu compro, cada bife vem com 150 gramas, mas às vezes até 160. Tá vendo? Na dieta era 140. Para isso, eu não vou cortar. Eu não vou cortar o bife. Ah, não, se tem 160, vai 160. Oh, vai. Então, como que eu tempero esse bife? Eu pego o bife, eu passo um fio de azeite, tá? De um lado dele, um fio de azeite, sal, e tem um tempero pronto. Sabe onde fica páprica, onde fica canela, todos aqueles temperos, né, ensacadinhos lá? Tem um tempero pronto lá para bifes. É assim. Então eu pego esse tempero pronto que eu amei, um fio de azeite, sal, esse tempero pronto, dou uma batida assim, viro o bife, mais um fio de azeite, sal, o tempero pronto de novo, dou uma batidinha nele, coloco num prato fundo, cubro com papel alumínio e coloco naquela parte, sabe aquela parte logo embaixo do congelador? Aquele reservatório ali embaixo do congelador, que tem uma portinha de acrílico, coloco ali. Então eu deixo o bife de um dia para o outro. Então hoje à tarde, por exemplo, comprei o bife lá no mercado, deixo ele os dois temperadinhos, né? Um num prato, um no outro, gosto de tudo divididinho. O que eu vou grelhar num prato, depois o da janta no outro prato, deixo os dois ali embaixo. Então eles vão ganhando o gosto, né, do tempero. Aí no outro dia eu já deixo as marmitinhas, tiro do congelador, as 2 do congelador, já deixo na geladeira. A hora que você pega, elas já estão descongeladas. Então, você pega, dá uma tombadinha nela assim, aquela aguinha do gelo que formou sai, você coloca no prato, não fica... Porque tem gente que fala, ai, aí vira uma aguaceira no prato a hora que você vai esquentar. Se você descongelar na hora, vai virar mesmo. Se você fizer isso, né, e você tomba assim, aquela aguinha sai, colocou no prato, esquentou, pronto. A comida tá ali, gente, uma delícia. Vai lá, grelha o bife, não tem mais que pôr azeite, porque você já colocou na hora de temperar, jogou lá na frigideira, antiaderente, grelhou, deu 5 minutinhos, o bife está grelhado. E a salada? Alface, eu enjoei. Segunda semana eu já não aguentava mais comer alface. Tá? Apesar que alface é à vontade, rúcula é à vontade, não sei o quê, eu optei por tomate ou beterraba. Tá? O tomate tem a quantia certa também, viu, gente? Eu acho que são 80 gramas de tomate, beterraba são 60 só. Então, o que eu como? Meia beterraba, tá? E o tomate eu costumo fazer ele inteiro mesmo. O tomate, a vantagem para mim do tomate é que eu não preciso usar azeite para temperar o tomate. Eu só uso sal, porque eu sempre gostei de sal com tomate, né? Tomate com sal, sempre gostei. A beterraba não. A beterraba eu preciso pôr um fiozinho de azeite sim. Outra dica para você cozinhar beterraba de uma maneira... Tá vendo? A minha mãe, que já tem 80 anos, não sabia dessa dica para cozinhar beterraba. Então, por exemplo, comprei 3 beterrabas, corto ao meio, panela de pressão, deixo um tantinho assim com água, panela de pressão, um tanto assim, ó. 2 dedos com água na panela de pressão. Não precisa cobrir a beterraba. Colocou lá 3, você cortou 3 beterrabas, vão dar 6 pedaços, né? Então você colocou um tantinho assim de água, não vai cobrir mesmo as beterrabas. Não tem problema. Fechou a panela de pressão, 5 minutos depois que ela pega a pressão. Pegou a pressão? Conta 5 minutos. Desliga. E deixa lá.
A pressão tem que sair sozinha. Você não tem que colocar lá, ficar erguendo o narizinho. Deixa a pressão sair sozinha, tá? Que ela vai continuar cozinhando. Aí depois você destampa, depois que perdeu toda a pressão, você destampa, tira, coloca num refratário e deixa lá, que ela vai estar cozinhando ainda. Aí quando ela estiver fria, você descasca, pronto. Você tem aí beterraba para você comer durante a semana, guarda na geladeira. Eu que uso meia, por exemplo. Uma belezinha, tá vendo? A salada já tá ali pronta, no caso da beterraba. O bife, em 5 minutos você grelha ele. O arroz e o feijão já tá prontinho. Olha que praticidade. E eu ficava falando que só quando eu tivesse uma funcionária, condições de ter uma funcionária. Não sei. Olha isso. Pra quê? Pra quê? Detalhe. O povo fala que fazer dieta é caro, que fazer dieta é caro. Tá vendo? A gente fica buscando justificativas. Ó, quanto que eu gasto para fazer isso? Gente, o arroz faz para 15 dias. O arroz integral é pacotinho de 2 quilos, tá? No mínimo, dá para eu usar o pacotinho de 2 quilos, dá para fazer 2 vezes. Então, quer dizer, um pacotinho dá para um mês. Um mês. Quanto tá um pacotinho? Eu não estou me recordando agora, mas quanto tá um pacote de arroz integral? Ó, acabei de olhar aqui. Não são 2 quilos, não. É 1 quilo. O pacote de arroz integral é 1 quilo. Tá R$8. R$8. R$8 para um mês. Ai, fica caro fazer dieta. R$8 para um mês. O feijão, pelo que eu estou vendo aqui na internet, o feijão é a mesma coisa, né? 1 quilo tá nisso também. Tá isso também. R$7, enfim. Então, para um mês. O patinho, aqui, estou falando o preço da minha cidade. Quando eu peço lá 2 bifes de patinho, então isso vai dar para um dia. Eu pago R$18. Então, R$18, gente, tá? Para almoço e janta. R$18. Dividindo aí o arroz e o feijão, vamos colocar R$2, vai dar isso por dia? Não vai dar nem isso, né? Então vai dar R$20, né? O bife mais o arroz e feijão vai dar R$20. E se você colocar aí a beterraba ou o tomate, vai dar mais quanto? Então vamos colocar que você gastou R$25 no dia nessa dieta aqui. R$25 com arroz, feijão, tal, né? Para fazer o almoço e a janta. Eu fui para Campinas outro dia e fui almoçar no shopping. Peguei lá, era um macarrão alho e óleo com um medalhão. R$80. R$80, um macarrão alho e óleo e acho que eram 3 medalhões, né? Era filé, né? Então, cara, eu acho barato. Eu, sinceramente, acho barato. Ah, mas e as outras coisas da dieta, André? Tá, vamos falar das outras coisas. Então, eu falei do café, 2 ovos, 3 torradas, 80 gramas de mamão. Isso ficou caro? Arroz, feijão, almoço, janta e a ceia. Então, café da manhã, almoço, vou para academia, chego da academia, a minha janta é às 6 horas da tarde, porque meu primeiro atendimento é às 7 da noite. Minha janta é às 6 da tarde. A ceia, minha ceia vai ser 10 da noite, hora que eu termino o último atendimento. Qual vai ser a ceia? Banana com whey. Essa é a ceia. Vocês acham que essa dieta é cara? Eu não acho. Tá? Vai ser uma banana com um scoop de whey protein. Essa é a ceia. Agora vem um detalhe. No começo, e eu disse a vocês que o começo é difícil, eu não consegui fazer só a ceia. Tá? Então, o meu propósito aqui é ser extremamente sincero com vocês. Eu não dava conta de só comer a ceia.
uma banana amassada com whey. Eu estava faminto 10 da noite. Certo? Ah, se eu fosse dormir esse horário, então tá, mandei pro bucho uma banana com whey e vai dormir. Mas eu não ia dormir esse horário, nunca fui. Eu vou dormir 1, 2 da manhã. Então, era impossível eu ficar só com uma banana e whey. Principalmente no começo. O começo é difícil. Então, gente, era gelatina zero, tá? Gelatina zero. Como que eu comia meio pote de gelatina? Porque dá 250 ml de água fria, 500 ml de água. Então você tem 500 ml de gelatina. Enchia uma cumbuca, duas cumbucas. Então eu comia 250 ml de gelatina. E às vezes, presta atenção, não dava conta. Eu tinha comido a ceia, a banana com whey, tinha comido a gelatina e às vezes não dava conta, eu sentia muita fome. Então eu fazia um pouco de pipoca. Pipoca na pipoqueira elétrica, aquela pipoqueira. Eu colocava um pouquinho de pipoca lá, pum, 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 estourava, só que a pipoca ela sai seca, 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 seca. Se você jogar sal, não gruda na pipoca. Não tem gordura, não tem a gordurona, né, bem? O sal gruda? Não gruda. Qual a solução? Sal líquido. Sal líquido. Então pega o sal líquido, espirra ali e boa. Pipoca super saudável, quase zero caloria, baixíssimo de caloria, assim como a gelatina zero também, né? Tem quase nada de caloria ali. E chiclete. Zero também, evidentemente. Então, por exemplo, quando eu comia banana com whey e a gelatina, eu tô falando que teve vezes que eu comi pipoca, mas isso foram exceções, tá? Então, não pense que eu comia banana com whey, gelatina, pipoca. Foram exceções que quando a coisa apertou demais e eu tive que fazer a pipoca também. Mas geralmente, banana com whey, e aí depois então, não tô aguentando, como uma gelatina, e aí chiclete. Para mim, o chiclete funcionou maravilhosamente bem, enganava muito bem, até porque eu tinha hábito de chupar muita bala à noite, adorava. Então, chiclete zero, me ajudou demais. Gente, outra coisa que eu quero falar aqui para você, já meu objetivo é ser totalmente sincero. E eu fui sincero com o personal e o Nutri. Eu deixei claro, eu não vou ser rigoroso. Então, eu deixei claro que eu ia fazer algumas quebras da dieta. Quais seriam essas quebras? Para mim, é sagrado. Na quinta-feira, eu vou até a casa da minha irmã e ao invés de jantar, a gente toma café. Eu já falei para vocês que eu sou vidrado em pão com café, né? Então, toda quinta-feira é sagrado. Eu vou até a casa da minha irmã e a gente come pão com café, enfim, queijo, entendeu? Eu tenho um sangue mineiro, talvez, correndo em mim. Gosto de pão de queijo, pão, café, queijo, bolo de fubá. Eu sou vidrado em bolo de fubá, meu Deus do céu. E tem um lugar aqui na minha cidade que faz bolo e fica aquele bolo bem caseiro. Não são aqueles bolos, sabe, com gosto de nada, produzido em série. Não, é um bolo bem caseiro, parece bolo da vovó. Aquele gosto de fubá mesmo. Então, eu falei que nessas ocasiões eu ia quebrar a dieta. Então, e de fato quebrei. Então, quinta-feira eu ia lá para casa da minha irmã. Lógico, veja bem. Até 2024, eu ia lá e comia que nem uma porca. Então, na quinta-feira, eu vou quebrar a dieta? Vou. Mas eu vou quebrar de me espanturrar de comer? Não. Então, tudo tem que ter um equilíbrio também. Mas eu comia o bolo? Comia. Entendeu? Só que antes eu trazia o bolo para casa. Porque eu comprava o bolo, levava lá, deixava um pedaço para minha irmã e trazia para casa
o restante do bolo. E comia. Comia. Então agora eu passei a deixar o bolo na casa da minha irmã. Certo? Outra quebra da dieta, sábado de manhã. Sábado de manhã é o dia que eu posso dormir até a hora que eu quiser. Que eu não vou colocar isso aqui para despertar. Ai, que delícia. Então eu acordo a hora que eu quiser. E aí é sagrado eu fazer pão de queijo. Para depois eu sentar lá na sala com a minha bandeja, com pão de queijo, cafezinho, entendeu? A minha bolacha maisena com a manteiga, fazendo lanchinho. Ai, assistir um episódio comendo aquilo ali. Isso é sagrado para mim. Tá vendo? Eu amo esses momentos. Eu sou sistemático, eu gosto de ter uma rotina. Então, no sábado, vou quebrar a dieta também nessa ocasião. De manhã, vou quebrar a dieta? Vou. Porém, tá vendo? Eu costumava assar 6 pães de queijo. Fora a bolacha com maisena, fora o bolo que tinha vindo também da minha irmã. Então, a hora que eu fui quebrar a dieta, tá, eu não vou fazer 6, eu faço 3. Já não trouxe o bolo. Vou comer bolacha com manteiga? Vou, mas não vou comer aquela quantidade que eu comia. Então eu quebro a dieta? Quebro. Mas eu não extrapolo daquele jeito. Aí depois, no sábado à noite, quando eu vou sair com meu namorado, eu vou quebrar a dieta? Vou. Ou seja, no sábado à noite, eu vou comer exatamente o que eu comia antes. Se a gente vai comer lanche com fritas, vamos comer. A fritas vai ser com cheddar? Vai ser. Só tem um detalhe. Depois eu costumava tomar um sorvete, aí isso eu já não faço. Até porque, quando você começa a fazer dieta, você não tem mais aquela fome de antes. No começo tem. No começo, eu vou ser bem sincero com vocês. Teve um dia que eu estava na academia e uma vontade de comer, sabe? Parece que só passava comida na minha cabeça. Aquele dia, a hora que eu estava lá na bicicleta. Outra coisa, os exercícios na academia no começo, você acha que não vai dar conta, né? Ele passava lá, por exemplo, 1 minuto, você ficar em pé na bicicleta, sabe? Em pé, não é sentadinho não, em pé. 1 minuto, eu não dava conta, gente. Eu fazia 10 segundos em pé, tinha que sentar, fazer 10 sentado, levantar, fazer 10. Agora, eu faço 4 minutos em pé, sem parar. Então, no começo, é difícil. E nesse dia que passava comida na minha cabeça, eu pensei, eu vou jogar tudo pro ar, eu vou abandonar essa merda. Esse pensamento, ele começa a vir com frequência no começo. Com frequência. Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá vendo? Os nutricionistas, eles não vão gostar que eu tô falando isso. Mas eu não sou nutricionista, eu falei que esse vídeo aqui era para falar qual foi o meu processo. Para mim, ter essas quebras de dieta, na verdade, me ajudou a ficar na dieta. Porque se eu não tivesse tido essas quebras de dieta, eu não teria aguentado. Eu teria chutado o balde. Essas quebras da dieta, sabe quando você está mergulhando e aí, sabe aqueles filmes que o cara está mergulhando numa caverna e a caverna está com água até lá em cima e ele vai até achar um lugar onde tem um espacinho entre, né, a água e o teto da caverna, aí ele sai para respirar? Então, essas quebras de dieta, na quinta-feira, por exemplo, era o meu respiro. Eu fiz certinho na segunda, na terça, na quarta. A hora que eu tava na quarta, eu tava, amanhã é dia de tomar café. Amanhã... Dá aquele respiro. Aí a sexta você faz certinho, o sábado deu respiro. O domingo, outro respiro, porque essa era uma outra coisa. Domingo de manhã, beleza. Eu só já levantava tarde mesmo, 11h30, né? Aí já ia pro sítio lá dos meus pais, mas então eu levantava e tomava um cafezinho. Né? Às vezes com um pedacinho de queijo. Aí chegava lá no sítio dos meus pais, vou quebrar a dieta? Vou quebrar a dieta. Só que eu não tomo refrigerante. Geralmente lá no sítio tomava refrigerante. Não vou tomar refrigerante. Vou comer a sobremesa? Vou, mas eu não vou comer a quantidade que eu comia antes. Então eu vou comer um pedacinho, às vezes 2. Mas como eu comia antes? Não.
Final da tarde do domingo lá no sítio, tem café, gente. Pão, doce de abóbora. Vou tomar café lá no sítio como eu tomava? Vou. Como eu comia antes? Não. Mas vou tomar? Vou. Aí, a hora que eu volto lá do sítio, aí eu já começo a entrar na dieta de novo. Então aí, tomei o café lá no sítio, tá? 6 horas da tarde, tomo o café lá no sítio. Aí, a hora que é umas 10 da noite, o que eu vou comer aqui em casa? Assistindo um filminho lá na sala? Pipoca. Nesse dia, no domingo, aí eu me permito tomar uma coquinha zero, daquelas pequenininhas. Certo? Então, pipoca. Aí na segunda, volta para a dieta. Então, esses respiros, eles me ajudaram a eu me manter na dieta, na verdade. Então, eu vejo que para mim foi fundamental. E aí vai ficando mais fácil, gente. Com o passar do tempo, vai ficando mais fácil. Tanto que, por exemplo, vai ficando tão mais fácil que aí, quando você tem a possibilidade de comer, por exemplo, você não consegue comer tudo que você gostaria. Hoje que eu posso comer, você não consegue mais comer do jeito que você comia antes. Porque você já foi se reeducando. A dieta foi te ajudando a se reeducar. Então, mesmo quando você pode comer, você já não come mais em exagero. Isso que eu achei muito bacana. Sabe? De verdade. E outra coisa, hoje em dia, hoje eu estou gravando dia 25 de abril. Talvez esse vídeo já vá até ao ar nesse domingo mesmo, né? Que eu quero postar ele logo. Então hoje eu estou gravando 25 de abril. Hoje, como eu já atingi o que eu queria, porque eu queria perder, na verdade, 8 quilos. Mas eu acabei perdendo, na verdade, 9. Olha só, a última avaliação que eu fiz foi dia 15 de abril. Ou seja, 10 dias atrás. 10 dias atrás eu estava com 71 quilos e meio, então menos 9 quilos, né? Comecei lá com 80,4 e 87 centímetros de abdômen, ou seja, menos 14 centímetros de abdômen. Então, olha lá, ó. Lembra daquela foto lá inicial? Ó? Essa foto aqui do dia 8 de janeiro. Agora, essa foto aqui, ó, é do dia 15 de abril, agora. Então, olha, gente, a diferença, né? Essa foto de frente, né? Olha, meu pescoço, tá vendo? Meu pescoço afinou, né? A barriga nem conte, né? Nem fale, né, gente? Olha como a barriga afinou. Deixa eu ver se tem foto de lado também. Olha essa foto de lado. É bastante diferença, né? Olha o peito, meu peito aqui, ó. Eu tava com peitinho, gente. Tava com tetinha. Então, tem diferença? Tem. De costas. Olha, de costas. Olha, o pescoção tava largo, hein? Então, né? Então, hoje em dia, que eu já atingi... E veja bem, gente, meu objetivo não é trincar. Eu não sou fisiculturista. Eu não trabalho com o corpo do job, né? Não trabalho com o corpo. Meu objetivo é trincar? Não. Meu objetivo era que eu pudesse colocar uma camiseta, colocar uma camisa, sabe? Que não ficasse aquela coisa que estava lá quando eu estava com os meus 80 quilos. Então hoje eu não quero perder mais peso. 9, eu queria perder 8. Então hoje, por exemplo... Eu fui lá no sítio dos meus pais e tomei café. Comi o pão com café de sexta. Eu costumo ir no sítio dos meus pais, mas eu levava a minha marmitinha para eu fazer a refeição. Eu comia com os meus pais, mas levava a minha refeição, minha marmitinha. Hoje, que eu já atingi meu objetivo, voltar para o peso é muito fácil. Então, às vezes, no final de semana, sair da dieta no sábado, como eu falei para vocês, no domingo tal. Na segunda, o que aumentou nem chegou a quilo. 800, 900 gramas. Aí, segunda, terça, quando é na quarta, já está no peso que você estava antes, até perdendo um pouquinho mais. Então, hoje é muito fácil você controlar.
Por isso que hoje meu objetivo é manter isso aqui. Entendeu? Não quero trincar, não quero ficar sarado, nada disso. Meu objetivo nunca foi esse. Meu objetivo era sair do sedentarismo, ter atividades físicas e uma alimentação mais equilibrada e mais saudável. E foi o que aconteceu. Então, meu objetivo não era um corpo, uma questão estética. Foi o que aconteceu. No começo, não é fácil. Por isso que você vai ter que ter muita persistência. Certo? Ai, André, mas eu tenho muita vontade de doce. Gente, pegue receitas na internet. Sabe? Eu peguei um monte de receita na internet, não fiz nem metade do que eu peguei na internet para fazer. Até porque aqui na minha cidade pequena, às vezes os ingredientes que coloca lá, farinha de não sei o que, não tem aqui. Então, eu me virei com a gelatina zero, eu me virei com o chiclete, eu me virei com a pipoca, eu me virei com a banana com whey, eu me virei com gelatina, na hora de que você fez a gelatina, depois você coloca lá no liquidificador, enquanto tá líquido, óbvio, no liquidificador com um iogurte natural. Bate no liquidificador, então dá uma incrementada na gelatina, fica com um gostinho mais, sabe? Fica bom. Então, eu fui me virando com essas coisas, certo? E tem que ter persistência? Tem. Quando eu ia, sei lá, por exemplo, para a cidade vizinha aqui, Jaú, aí eu ia dar uma volta no shopping, o meu cérebro já conectava, porque antes, quando eu ia dar uma volta no shopping, ou quando eu ia para a cidade vizinha, era sagrado passar no McDonald's, no Burger King e pegar o quê? Um milkshake. Então pega lá um McShake, não sei o quê. Ah, eu vou lá, fui para a cidade vizinha, não sei o quê. Pegava o McShake? Não. A boca parece que ficava aguada. Olhava para aquele M do Mac, queria pegar o McShake? Queria. Pegava? Não. Mas às vezes a vontade era tanta que o que eu fazia então? Entrava no mercado, ia lá no setor de coisas, né, e pegava, por exemplo, uma barrinha de whey protein, que eles fazem aquelas barrinhas, tipo barrinha de chocolate e tal, só que é com whey protein. Tem o gosto de chocolate? Não. Mas dá para quebrar um galho? Dá. Então, a gente tem que se ajudar. Quando a gente se ajuda, quando a gente mantém o foco, quando a gente, sabe, tem determinação. E depois, tá vendo? Não é mais fácil você se manter, atingir o seu objetivo e depois você poder relaxar um pouco, que é o meu caso agora. Agora, por exemplo, na Páscoa, né, a Páscoa foi domingo passado, eu ganhei um ovo de Páscoa do meu namorado. Tem ovo aqui ainda. Ou seja, durante essa semana, eu fui comendo pedacinhos de ovo, né, depois do almoço, depois da janta, mas tem ovo ali ainda, ovo de Páscoa. Então, agora, tá vendo? Eu tô podendo me dar esses mimos. Porque é muito fácil você voltar e você manter o que você conquistou. Certo? Então, eu acho que vale a pena você dar uma apertada no começo, chegar onde você quer chegar e depois você vai controlando, que aí é muito melhor. É isso, gente. Esse foi o meu processo, certo? Eu espero de alguma forma ter te incentivado ou de repente contribuído para você se motivar, né? Se você tem vontade, se você tem desejo de fazer isso na sua vida, eu espero de alguma forma ter te motivado a isso. Lembrando, isso aqui é só um relato de como foi o meu processo, certo? Você tem que ver como você vai fazer o seu. Muito obrigado, meus queridos. Não esquece de dar o seu like, se inscreve aqui também, né? Se você chegou por causa da dieta, mas acompanha o canal, né? A gente trata aqui temas de relacionamento, é bem bacana. Muito obrigado, um beijo e até!